Oi, pessoal, tudo bem? Aqui Ricardo Lopes mais uma vez, gravando um novo episódio do Arquipod. E hoje o nosso tema é fantástico. A gente vai falar sobre gestão financeira, administração e tudo que a gente precisa saber para tocar um escritório de arquitetura ou de interiores com excelência, nesse sentido de gestão administrativa e financeira. E eu estou com duas convidadas que eu adoro, porque elas são especialistas. Na verdade, a Alessandra é especialista e a Denise, ela é uma arquiteta que já está controlando financeiramente seu escritório. Então, eu decidi chamar elas para bater um papo. Estou muito feliz com vocês aqui, sejam muito bem-vindas. E a gente vai deixar vocês falarem assim rapidamente um pouquinho sobre vocês, sobre um pouquinho da história, para a gente começar a falar aqui sobre a nossa pauta, que hoje tem tudo a ver com essa questão de gestão e de organização financeira, né? Então, pode se apresentar, Dê. Bom, já falou meu nome, né? É, Denise. Eu atuo há mais de 20 anos no mercado. Eu sou arquiteta de interiores. Na verdade, eu faço para todo o Brasil e até fora do Brasil, né? Atuo. Comecei o meu boom deu após a pandemia, embora eu já tenha trabalhado pessoalmente antes, né? Vinculando a uma outra profissão também na área, e sim. depois eu fui na carreira solo. Então, na carreira solo veio depois da pandemia mesmo. Você E, conta coisas que você tem que explicar depois, né? Porque que outra profissão era essa? ai, na verdade, era vinculada à área, eu trabalhava com móveis planejados. Ah, ótimo. E qual é o problema de falar disso? A gente aqui tem vários apoiadores que são Então tá, dessa entendeu? área. Tá. E não, mas assim, a gente está conversando aqui, fique tranquila, Tá, porque você vai editar. o importante é a gente ter esse bate-papo Tá. transparente, né? E, cara, hoje em dia tem muita gente que vem do ramo de imóveis planejados e começa a carreira ali. E aí, porque ali é um grande celeiro de formação, né? Inclusive, hoje está faltando mão de obra nesse setor, porque os nossos patrocinadores aqui, a NIL, a EDI, a própria Finger, né, que são dessa área, eles sempre estão procurando profissionais para projetistas, o Sim. pessoal para trabalhar nessa área. Aliás, toda a parte de vendas hoje está bem complicado, né? Estou até pensando, vamos montar um curso de vendas para formar gente, porque hoje mesmo eu estava num grupo de arquitetos onde eu via as pessoas falando, gente, estou precisando de vendedores. Porque vender é muito diferente de ser uma venda passiva, né? O cara tem que ser ativo, ele tem que ir atrás, ele Sim. tem que buscar. E isso talvez, a gente nem falou um episódio desse, mas talvez na próxima temporada a gente vai falar sobre vendas, né? O porquê que o profissional de arquitetura e design tem que ser um vendedor e isso não se ensina na faculdade. E eu trabalhei exatamente os meus 20 anos vendendo. Isso te ajudou muito, não ajudou? Muito, muito. E assim, eu acho que o que me formou hoje foi exatamente isso. Eu trabalhei com papel de parede, trabalhei em revestimento, móveis planejados. Então, eu acho que hoje eu entendo muito mais em obra por eu ter essa formação de vendas da minha história, vamos dizer assim. E não só a parte técnica, né? Mas a Não, parte de, tipo, relacionamento, vendas. E olha total. só que legal. Porque uma pessoa que sai da faculdade de arquitetura ou design hoje, ela não tem essa formação. Aí ela sai sabendo fazer projeto. Aí ela não Exato. sabe gerir, que é o que a gente vai falar aqui. Sim, Aí ela não sabe vender. exato. E ela sabe tecnicamente, às vezes, do projeto, mas às vezes não conhece os produtos, não conhece os fornecedores. Então, olha a dificuldade. E é para isso que a gente criou o Arquipod, para a gente ajudar essas pessoas a se formarem, a melhorarem, a tirar dúvidas e a entender que eu falo muito isso, porque o nosso meio é um meio muito de ego, um meio muito de eu sou mais que o outro, eu que eu sei Uhum. eu não ensino, e aqui não, aqui é pra gente justamente passar. Então, você que tem, que trabalha numa loja, que é profissional ou que está se formando, não tenha vergonha de falar, olha, eu comecei com móveis planejados, eu comecei dentro de uma loja de porcelanato de revestimento, ou de papel de parede, cortina, persiana, não importa, o que importa é a experiência que você adquiriu nesses lugares e o quanto isso vai te trazer depois na sua carreira solo ou no seu escritório que você está formando. Não é isso? Exatamente. É a bagagem que eu tenho hoje, que eu acho que é um privilégio, porque eu passei por todo essa minha trajetória, esse processo, né? Sim. Para hoje eu falar tete a tete com o Imagina se pedreiro. fosse o contrário, Porque né? às vezes Tipo, até um pedreiro chega para mim e fala: Ah, esse assentar o piso tem que fazer isso. Eu falo: Não, é dupla colagem. Então foram experiências do meu dia a dia que fui adquirindo, que lá atrás eu não entendia.
E hoje eu super entendo e falo, poxa, que bom que Deus faz tudo conforme o planejado. Muito bom, muito bom. E você, Alê? Conta um pouquinho. Olá, eu sou a Alessandra, eu sou consultora empresarial, especializada em finanças, gerenciamento, planejamento financeiro. Eu tenho em torno de 23 anos de mercado financeiro. Antes eu era bancária. Uau. E há 5, 6 anos empreendendo como consultora financeira e empresarial. Então, Ricardo, Denise, eu falo que eu ajudo os profissionais liberais, pequenos empresários a terem paz com os boletos. Então, não é só questão de gestão financeira, que parece algo frio, parece que é só coisas de planilha. Mas a gente fala de vidas das pessoas. Então, eu ajudo o pequeno empresário, os arquitetos, a terem paz com os boletos, a olharem para o negócio como de fato o negócio que ele é e fazê-lo crescer. Então, eu comecei como bancária há bastante tempo atrás, e há 5, 6 anos empreendendo na área de planejamento financeiro. Gente, eu adorei esse negócio de paz nos boletos. Pois Eu acho que isso é um corte já, né? Vamos colocar assim, paz nos boletos, né? Porque paz nos boletos é tudo que a gente quer. Sim. Né? Porque ainda mais para quem é empresário, porque que é outra coisa que nos ensina na faculdade, né? Exato. Porque o empresário, ele vive uma incerteza o tempo todo, né? Não só a economia, como agora está vivendo um momento super complicado, mas também você não tem, quando o cara tem um salário, ok, você sabe que você vai receber todo mês um valor, mas o empresário não tem isso. Às vezes ele recebe mais, às vezes ele recebe menos, ele tem que fazer um fluxo de caixa, ele tem que guardar dinheiro. Isso é muito difícil para quem não aprendeu e para quem aprendeu, mas não consegue, porque não consegue fazer, né? Porque depende não só dele, depende de fatores externos, da economia, da concorrência e de N coisas, né? Então, acho que a gente vai falar bastante sobre isso. Mais uma vez agradecendo vocês pela apresentação e contando um pouquinho dessa história para vocês saberem que a gente só traz gente top aqui para falar. Bom, vamos lá. Então, qual é o maior desafio que os escritórios de arquitetura e design enfrentam hoje na gestão? O que você acha que é o maior desafio para vocês nessa área? Eu vou falar de uma forma pessoal, tá? Na minha visão, é a mentalidade humana, hoje em dia. Então, a gente está concorrendo com a tecnologia. Então, essa cobrança interna, esse julgamento de inteligência artificial, enfim, isso acaba atrapalhando um pouco na forma de gestão. Por quê? Porque a gente, além de empresária, né, temos nossa vida pessoal, tem um monte de coisa que abrange e tem também a forma de como você conduz tudo isso. Na minha visão, é esse atropelamento, é essa forma rápida, oscilante da cabeça do ser humano hoje de estar lidando com isso. Então, para mim, eu jogo muito mais para o lado humano e tecnológico do que para um lado mais exato, ao meu ver. Sim, e isso que dificulta, porque quando Sim. você vai como dizem as pessoas, né? A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe que tem que ter uma rotina, mas a gente não Exato. consegue, tipo academia, tipo, né? Exatamente. Então, assim, eu sei que eu tenho que fazer academia, eu sei que, mas assim, nem sempre consegue, nem sempre tem a constância. Então, rotina é um negócio muito importante, mas é um negócio que para quem é artista, que é o caso do profissional de Sim. arquitetura e design, é muito difícil Planejamento. lidar com isso para planejar, né? E aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho, Ale, sobre essa dificuldade, né? Porque é o que a Denise está falando. A gente olha tudo e tudo vai mudando o tempo todo. Mas eu acho que no frigir dos ovos, eu acho que o que importa hoje é a essência que está sendo esquecida, né? Para que serve um profissional de arquitetura e design? Para fazer um projeto olhando o que aquela família precisa, ou o que aquele corporativo, aquela empresa precisa, né? Mas isso daí é a arte, né? Ou seja, de você extrair um bom briefing e aí depois você conseguir fazer um bom projeto e tal. Só que tem todo o resto. Todo o resto é o quê? É a gestão administrativa financeira, é gerir o empreiteiro, é comprar os produtos, os materiais que tem que comprar para a obra. Tudo isso está englobado ali e tem coisas que você gosta mais e tem coisas que você gosta menos. A gestão financeira e administrativa é uma das coisas que a gente gosta Menos. menos. Não, eu vou até te cortar rapidamente. Para mim, hoje, o que vale mais ao meu trabalho é meu tempo. Então, hoje, o meu tempo é o mais valioso de tudo. Na verdade, o tempo é o luxo, né? Atual.
O luxo hoje é ter tempo, e esse tempo é um tempo de qualidade. Porque também não adianta você ter tempo e ficar ali no TikTok, né? Aham. Então, o tempo já é difícil e o tempo de qualidade mais difícil ainda. E às vezes o que eu sinto muito é que às vezes você tem volume de entrada, assim, você tem muito cliente, você tem um monte de coisa, mas a gestão acaba que, tipo, para onde foi esse dinheiro? Né, Ale? Fala um pouquinho do que você acha disso, né? Desse desafio. Eu entendo que vocês estão certíssimos com relação a essa questão do arquiteto, não só arquiteto, mas outros tipos de profissionais também, que normalmente o arquiteto, o que ele mais gosta de fazer é projetar. E aí, a gente muitas vezes sabe sim o que tem que fazer, mas tem questões comportamentais que estão dentro de tudo isso. E até as consultorias que eu faço, eu fiz uma especialização em finanças comportamentais. Justamente porque nem sempre basta falar que o cliente, o arquiteto, precisa fazer a planilha X, usar a planilha Y, fazer A ou B. Mas saber o porquê ele não faz, tem a escassez de tempo, então precisa ser algo simples, algo rápido, algo que faça sentido para o arquiteto. Então, esse é um desafio muito, muito grande, esse equilíbrio de ter mentalidade, e falo e acrescento a mentalidade de empresário. Sendo o profissional trabalhando solo, no escritório pequeno ou no escritório grande, muitas vezes é preciso incutir essa mentalidade de empresário e, a partir daí, pensar que são vários processos que precisam ser organizados. Desde o financeiro, desde o de vendas, o de atendimento, desde o pós-venda, o marketing, que é super importante. Então, são várias facetas desse empresário. Então, é primordial para a gente conseguir colocar e equilibrar esses pratos, rotina, organização. A minha primeira formação lá no século passado era de secretária. Então, eu fiz secretariado, depois fiz gestão empresarial, tal. E essa questão de organização, para mim, é muito importante. Que falta eu sinto de uma secretária, gente. Hoje já faz Também. tempo que eu não sou secretária, né? Mas devia voltar isso daí. Essa pegada de secretária, ela é muito presente também nas minhas consultorias, porque, às vezes, o que a gente precisa é a organização da nossa mente, da nossa rotina, e perceber que dá para sobrar um pouquinho de tempo para fazer coisas que a gente gosta, porque a gente não é só trabalhar, né? Sim. A gente desempenha vários outros papéis, isso é importantíssimo. Então, eu entendo que o desafio maior é, primeiro, organizar processos, pensando na gestão como um todo, e gestão financeira, uma dor muito forte que eu vejo é a questão de precificação e a sazonalidade que você falou, Sim. de ter a previsibilidade no fluxo de caixa. Então, isso são Sim. desafios que eu vejo nas consultorias diariamente. Vou abrir um Sim. parênteses aqui. Secretárias. Apareçam secretárias, porque vocês fazem falta pra gente. Que é uma coisa que eu vou falar aqui. Por exemplo, eu demorei muito tempo para perceber que eu não sou o cara para fazer o financeiro, ou a gestão financeira, ou os controles financeiros. Você tem que saber, mas assim, eu tentei, e eu sou formado em administração, mas assim, e é engraçado que você procrastina muito tempo. Aí quando você pega, você fala, cara, é tão fácil, porque é que nem fazer uma caminhada, fazer uma academia. Uhum. Você fala, meu, Constância. não vou, 6 horas da manhã, aquela vontade de ficar na cama. Mas aí quando você vai falar, cara, você se sente tão bem, né? Por que você não faz isso todo dia? Né? E a mesma coisa a gente fala da questão administrativa financeira. Porque, cara, se você perde uma hora, né? Investe uma hora do seu dia fazendo o controle, isso vai te ajudar tanto a de repente, não ter tanto cliente, ter mais tempo para você, porque você faz a gestão e fala assim, não estou ganhando dinheiro com isso, ou isso daqui não vale a pena para mim, né? Então, secretárias, voltem, apareçam, porque eu me lembro de uma não vou dizer que era uma financeira, mas era como se fosse uma secretária para mim, porque eu chamava ela de financeira, mas ela não só cuidava da parte administrativa, contratos e financeiro, mas ela também olhava o escritório como um todo e tinha esse lado mais organizacional, né? E isso é muito importante, isso falta muito nos escritórios. Sim. Né? É possível terceirizar isso, inclusive. Sim. A minha empresa ela tem um braço desse que é de BPO financeiro, que é a terceirização dessa parte, essa questão mais operacional. E em finanças comportamentais tem um negócio bem legal, que assim, isso é para a vida, né? Então eu falo de finanças comportamentais, mas tem estudos imensos com relação à questão do comportamento de consumo. Quando você vai fazer algo que é muito difícil, que é custoso, que é penoso, que você quer postergar,
tenta deixar o ambiente mais legal para que você se anime de alguma forma. Então, eu lembro que eu faço muito atendimento online. E aí o cliente, às vezes, está cansado no final do dia, né? Ainda ter a consultoria, a mentoria. O que que a gente faz? A gente sempre faz. Pega o seu chocolate. Qual é o chocolate que você mais gosta? Traz o chocolate. Qual é a sua playlist? Então, eu sei qual é a playlist do cliente, para na hora da sessão já colocar as músicas que ele gosta. Então, deixa todo o ambiente de forma que seja propício para você tentar associar aquele momento, seja da sua reunião semanal no escritório com você mesma, de rotina financeira, ou seja, nos atendimentos que eu faço, deixar mais agradável. Então, de uma forma que você tente associar isso a coisas legais, porque não é gostosinho ficar olhando planilha, né? Então, eu mesma, que sou planejadora financeira, eu tenho um assistente para fazer isso. Então, né, os números em si, eu delego para ela. Olha, muito legal você falar disso, porque a gente pode chamar isso de gatilhos, né? Sim. E esses gatilhos são coisas que te linkam a uma coisa ou ruim ou boa que você tem que fazer, né? E, na verdade, fazer a gestão financeira não é ruim. É que a gente não gosta porque é um negócio que pra gente é mais difícil. Mas quando você vê o resultado, você fala, cara, tem que fazer. É que nem a gente falou de novo, né? De academia, essas coisas. Sim. Então, voltando àquele papo da terapia que a gente estava falando antes, né? Antes de fazer a terapia, eu contei para a terapeuta uma música que me fez lembrar, tipo, depois de um ano e pouco que meu pai tinha falecido, tinha uma música do Andrea Bocelli tocando com o filho piano, que só ali que eu fui chorar a morte do meu pai. E aí, quando eu estava no processo da terapia lá, deitadinho e tal, no meio da história lá, depois de uma hora rolando a coisa ali, ela coloca essa música. Aí eu desabei. Por quê? Porque são gatilhos, né? E esses gatilhos fazem com que... Porque a gente está o tempo todo preparado para tudo, né? Mas nunca está preparado para desarmar, Verdade. né? E aí eu acho que, nesse caso da gestão financeira e administrativa, a gente não tem que desarmar, mas a gente tem que entender que isso faz parte de um pilar do escritório. E aí, falando de pilar, o que vocês acham que são, ou quais são os pilares fundamentais para um escritório bem-sucedido, né, bem estruturado? A gente está falando aí de marketing, está falando de finanças, que mais? Olha, é muito difícil, mas eu resumi em uma palavra: equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio de tudo. Nem muito, nem menos. Então, saber precificar, saber fazer um pós-venda, que nem você mesmo falou. A gente tem que estar em todos os andares aí dessa pirâmide. Mas eu acho que o topo dela, a palavra para mim que define é o equilíbrio. Então, precificação, valorizar o seu trabalho, o seu valor, o seu tempo, que nem a gente já tinha falado. Existem muitas palavras técnicas, né, em cada andar, mas eu resumo no equilíbrio. Para mim, o equilíbrio é difícil achar no dia a dia, mas é o fundamental para a gente ter essa constância aí de trabalho. Sim. E você, o que você acha, Lê? Eu concordo com a Denise. E falando da questão bem específica de gestão financeira, a primeira coisa, seja você PJ, PF, trabalhando como autônomo, estando num escritório grande, base de tudo, separação das finanças, PF e PJ. A primeira coisa é a base. Depois, outro pilar que eu acho muito importante é o próprio fluxo de caixa e precificação. Então, é muito importante que você tenha organização financeira, porque você não consegue fazer precificação se você não tiver clareza das suas despesas fixas, das variáveis, Dos de valores. quanto você ganha, da sua margem de cada tipo de Sim. projeto. Isso é muitíssimo importante. E tudo isso precisa te levar para o teto, se a gente pensar numa casa, né? O alicerce sendo a separação das finanças, os pilares, seja o fluxo de caixa, a precificação, e lá o teto, a cobertura, precisa ser a reserva financeira. Então, a gente empresário, a gente não deve ganhar, não precisa ganhar dinheiro com investimento financeiro, mas precisa ter reserva para os dias maus, para as vacas magras, né? Vídeo que aconteceu em 2020, 2021. Então, isso precisa, uma parte do seu lucro precisa ser direcionado para a reserva financeira e não só para maus tempos, mas para reinvestimento Sim. e para o próprio enriquecimento do empresário, né? Porque nas consultorias que eu faço, eu sempre dou orientação para os meus clientes que, primeiro, a empresa precisa ficar rica.
e depois os sócios ricos. Concordo. Porque é a empresa que precisa te sustentar, né? Precisa te dar o enriquecimento. E, na maioria das vezes, esse enriquecimento ele não vem de prolabore. Ele deveria vir pela distribuição de lucros. Então, dividir lá em 3 o seu lucro, né? Uma parte você reinveste no seu negócio, outra parte você embolsa, porque você é merecedor disso. Você trabalhou, ralou lá, né, no dia a dia. E a terceira parte, você faz a reserva financeira, né? Então, pensando nos pilares, especificamente gestão financeira, seriam esses. Agora, pensando em gestão, a gente pensa na organização e processos, a equipe e posicionamento, né? Tem um nicho específico de atuação, eu entendo que são bem importantes e é o que eu presencio nos meus atendimentos. A gente abordou vários assuntos aqui, né, em todos os nossos episódios, né? A gente já falou sobre brand, a gente já falou sobre a importância da persona, marketing e tal. Então, assim, quando a gente fala de um escritório bem estruturado, eu acho que, por exemplo, tem gente que é muito boa fazendo projeto, mas tem um Instagram horrível. Ou não tem conteúdo de vídeo, de foto. Ou não tem uma gestão administrativa financeira legal. E você falando toda essa história aqui, né, vem na minha cabeça assim, aí eu vou falar com vocês aqui, fecha o vidro aqui do lado de lá. Quem é que consegue fazer tudo isso que ela tá falando aí? Pois Quem é que consegue chegar no lucro, divir o lucro, eu estava sobrar julgando. dinheiro? Estava eu julgando aqui, ó. Olha lá, a julgadora Denise. Mas aonde a gente tem que espelhar é difícil? Porque a gente vê, né, a gente micro ou pequeno empresário, a gente sabe quanto é difícil, porque tem coisas, as pessoas às vezes se espelham, né, e olham, por exemplo, as redes sociais e vê lá um cara que teve um super sucesso e tal, e fala, esse cara, eu quero ser esse cara, tá vendo? Nem faculdade fez, e tá ganhando dinheiro, para que eu vou estudar, né? Então, assim, não se espelhem por isso. Primeiro porque às vezes uma pessoa. E outra, às vezes a pessoa não tem tudo aquilo. Às vezes a pessoa fala aquilo, anda de carrão alugado, mostra apartamentão alugado. Então, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que tem que começar do jeito certo. Sim. E muitas vezes a gente, que é empresário, tira do bolso para pagar as coisas, não é assim? Não, e as pessoas veem as conquistas, não veem as batalhas, as lutas, a hora que a gente dorme, projetando, vê a gente ali, recebendo troféu, Só a gente em Milão, saindo em revista, viajando, mas assim, nunca vi a gente lá no dia a dia, porque a gente não tem o tempo realmente, é difícil, como empresária, eu dividir esse tempo. Mas é uma constância, é um desafio diário. E eu acho que é isso que vai tornando o ser humano profissional, Denise. Sim. E isso tudo é válido, todo aprendizado. E também tem momentos, né? Tem ciclos. Sim. Então tem horas que você tá uau, aí quando você tá uau, às vezes você não consegue gerir do jeito que a gente tá falando aqui. Mas aí quando você tá aqui embaixo, você vai lembrar, putz, por que eu não geria daquele jeito? Ou ver o coleguinha e fala, aí a gente pega e fala que, aí sempre tem uma desculpinha, né? Porque a gente, mas eu não fiz porque não tinha tempo, porque... E aí o tempo, sempre é a historinha do tempo, né? Que a gente, ao mesmo tempo que é o nosso luxo de hoje, a gente fala que não tem tempo para isso. Mas se eu não tenho tempo para isso, que é tão importante, quanto tempo você gasta com outras coisas que não são importantes, né? Sim. E pensando nisso que vocês falaram, eu penso em algumas questões com os meus filhos, né? A gente vê muito em rede social, a gente tem aquelas idealizações, e quando a gente, por algum motivo, não consegue atuar ou fazer daquela forma, a gente trava. Então, eu vejo meus filhos, às vezes, aprendendo várias coisas no YouTube, mas, por exemplo, coisas de ciência, alguma experiência, eles só consomem, mas eles não colocam em prática, com medo de frustração. Eu entendo o seguinte, a gente pode sim ter exemplos para a gente se inspirar, mas a gente precisa se colocar em movimento, sermos fazedores com o que a gente tem. De jeito simples, rápido, fácil, mais fácil possível, e o aprimoramento ele vai conforme o tempo passa, né? Então, eu entendo que apesar de ser um ideal a se conquistar, né? A divisão, por exemplo, do lucro, se hoje não é possível fazer isso, não tem problema. Vai arrumando a casa conforme as suas possibilidades e depois a gente toca o barco. Eu tinha uma cliente, por exemplo, que a cartilha fala o seguinte, você tem que ter um prolabore, um salário fixo. Mas, às vezes, no começo, isso não é possível. Então, a gente começou a organizar a vida dela para que, pelo menos para ela fazer registros em separado do que era da empresa, do escritório e o que era dela.
E aí, das finanças que eram todas misturadas, ela começou a fazer retiradas semanais. E aí isso evoluiu para ter o salário fixo uma vez por mês. Então, de repente, se isso não é possível no começo, tenha uma meta, tenha um objetivo claro e plano de ação para isso, né? Para que um dia você fique rico com seu escritório de arquitetura. Amém. Ou mais rico, né? Gente, é muito bom, muito bom. Bom, ainda falando sobre o nosso tema, né? Como um arquiteto ou um designer pode começar a organizar melhor o seu negócio sem precisar fazer grandes investimentos? Tcharam. Tiana, acho que você pode responder melhor Respondo, essa. claro, respondo. Eu falei bastante da questão de organização, né? De processos e tudo mais. Então, uma coisa que a gente consegue usar muito facilmente, de graça, usando o Trello, o Notion ou o próprio Google Agenda. Então, pensando não só na gestão financeira, mas na gestão do escritório, né, como um todo. Pensar em mapeamento de processos. Como o cliente chega até mim, como eu desenvolvo esses projetos e como é que eu entrego esse projeto. Então, o mapeamento desses processos, seja do atendimento ao cliente, seja da negociação com o fornecedor, seja no projeto em si. Eu trabalhei em grandes empresas e nas grandes empresas você tem manual de procedimento para tudo, né? Em grandes bancos, um grande banco eu trabalhei e tem manual de procedimento para tudo. Pode ser que quando você é pequeno ou trabalha solo, de repente você não vê grandes necessidades disso. Mas imagina, toda vez um cliente chega, pede uma proposta, você demora o dia inteiro, 2 dias para fazer a proposta. Vai fazer o contrato, mais um dia inteiro. Sendo que essas questões operacionais e burocráticas, elas precisam ser muito rápidas. Aí perde o time, né? O time, porque o trabalho de arquiteto, assim como o meu, já é um trabalho de personalização. Então, você precisa entrar no mundo do cliente, entendê-lo e tudo mais. Então, essas questões acessórias, elas precisam ter padrão. Claro que você vai personalizar a proposta, mas já ter um layout, já ter o jeito de como isso está salvo na nuvem, ou no seu servidor, ou no seu computador. Como é que você acessa isso rapidamente? Então, respondendo objetivamente a pergunta, isso não tem custo, Trello, Notion, uma organização de nuvem do seu servidor. Então, o que der para você padronizar, padroniza. Contrato, briefing, cronograma, os projetos em si, para que você só, no máximo que você conseguir copiar e colar e mandar para o cliente rapidamente e ficar livre para fazer negócio, né? A verdade é isso, né, Dê? Porque você até me falou de uma planilha que você tem para Exatamente. precificar. Complementando de uma forma menos ótimo. didática, mas no meu dia a dia. Hoje eu tenho uma planilha. Na verdade, eu sou a louca da planilha do Excel, tá? Sempre foi ou começou? Na verdade, a minha irmã me influenciou. Então, através dela, eu tenho minha planilha de custo CPF e eu tenho que unifica com essa de precificação do meu CNPJ. E através... O meu prazer é acordar, sem brincadeira, gente, é acordar, fazer meu café, ficar na frente da minha planilha e atualizar todos os dias eu faço isso. É um mantra fazer isso. Para mim é um prazer mesmo. É lógico que às vezes a gente entra um pouco no negativo, a gente fica preocupada, poxa, eu tenho que ainda esse valor para fechar meu mês, mas eu acho que é uma forma que eu talvez encontrei para o meu escritório de unificar teoricamente, o meu CPF e CNPJ em uma planilha só, no qual eu tenho na planilha, em uma planilha de precificação, eu tenho o meu custo fixo, então é um custo que eu falo da energia, internet, tudo, o meu custo dos laudos que eu faço, então eu pontuo tudo e aí passo o preço para o cliente. Então aquele é meu valor com lucro e eu tenho meu valor sem o lucro. Então, dependendo do cliente, eu coloco um valor, não vou falar preço, um valor, devido se o cliente é no ABC, porque hoje eu moro em São Paulo, é um custo maior devido à distância. Então, eu tenho todo um planejamento. E essas planilhas ajudam muito a mim de estruturar até o meu psicológico para saber que no final do mês eu vou ter aquele investimento, eu vou ter aquela minha reserva pessoal que eu posso, né, enfim, curtir um pouquinho da vida social,
Mas, e o quão eu vou precificar? Então, hoje eu não ponho preço no meu trabalho, eu ponho realmente valor. Não tenho medo de precificar, já tive muito medo de precificar com o cliente, porque eu não entendia o meu valor. Hoje eu sei exatamente o que eu entrego. Como uma boa virginiana, eu acho que eu devo muito mais, eu me cobro muito. Eu também sou virginiana. Então é aquela que dia, tô brincando. 11 de setembro. Ah, isso no dia 2. Então, assim, como uma boa virginiana, é aqueles métodos, né, que a gente vai adquirindo, pessoais. E hoje eu não tenho medo de precificar. Então, é aquele. Se o cliente não está de acordo com aquele valor que eu passei, que eu acho que é o justo, eu não tenho um valor alto, eu acho que não é meu cliente. Aí não era para ser. Aí eu coloco, não era para ser, então vamos pro próximo. E graças a Deus eu tô conseguindo nesse segmento sempre estar no meu ramo de amigos. 99% dos meus projetos são indicações. Eu peguei, acho que até hoje, de 20 anos, eu peguei 3 clientes de internet. Então, é um trabalho de formiguinha que eu faço também pelo Instagram, que eu acho que a rede social hoje é tudo também. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que estar visto, né, nas redes sociais. Mas eu acho que o meu contato físico, o meu network, às vezes, de ir tomar um café, né, essas coisas Valioso, humanos, eu acho que faz total diferença também. Se me convidar para um café, vocês podem ter certeza que eu vou. É Eu acho que é importante você isso. falar isso, Dê, porque a gente tem falado muito aqui nos episódios sobre a falta que faz para essa geração mais nova. E a gente percebe que a gente tinha e tem o que a gente está fazendo aqui hoje, que é olhar no olho, que é fazer um relacionamento como ele é de verdade. E não, tipo, não atende mais telefone, só manda mensagem, tudo é difícil. Você falou do exemplo dos seus filhos, né? Ninguém põe em prática as coisas, o volume de informação é muito grande, as pessoas olham aquilo, acham legal e tal, mas não faz, não tem prática. Então hoje eu vejo muitos profissionais recém-formados ou até formados há um tempo que não sabem a obra, que não sabem tocar, que não entendem tecnicamente como é que funciona o processo. E aí, claro, não tem nada a ver isso com gestão financeira, mas tem a ver com o que a gente está falando dos pilares, né? Então, Exato. assim, eu tenho que saber fazer projeto, eu tenho que ter um marketing, porque hoje em dia o site, as pessoas entram, mas tipo, ninguém fica. Ele vai lá depois que ele te achou no Instagram, depois que ele te achou no TikTok, no Google, e aí ele pode até olhar o seu site, mas ele quer ver o que está acontecendo no dia a dia com você. E a gente precisa ter uma rede social ativa e bem feita. Então, é um outro pilar, né? O marketing, a parte de gestão é um outro pilar importante. Então, no mínimo 3 a gente tem aí. Projetos, né? Para quem toca projeto, gestão financeira administrativa e marketing. Não, Esses pessoal. 3 caras tem que ter. Tem que ter. E porque hoje em dia também essa coisa da indicação é muito importante. E sempre foi. Mas o que eu estou vendo cada vez mais é tráfego pago de arquiteto para pegar projeto, né? E aí a gente fala uma coisa importante, pessoal. Cobrem o projeto, não tenham medo de cobrar projeto. A sua competência é essa. E se o cliente acha caro, é porque não é para ser seu cliente. Porque tem que valorizar o seu trabalho, né? Exato, exato. Isso é muito importante. E aí eu tenho um tema aqui que fala sobre essa questão de separar finanças pessoais da empresa, né? Porque é muito comum mesmo, né? Entra na conta física que mistura com a jurídica, que agora eu vou pagar, sei lá, um Conta de DARF, alguma água. coisa. Exatamente. Desculpem, tocou meu celular aqui e toca em tudo quanto é lugar. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, mas que não é fácil, principalmente para quem não tem um escritório físico, para quem está começando. Então, que dica vocês poderiam dar sobre isso? Principalmente você, Ale, que Sim. deve encontrar essa dificuldade muito, né? Independentemente se você tem um CNPJ, né, uma empresa constituída, faça 2 contas. Nem que sejam 2 contas PF. Com a facilidade de banco digital, você consegue ter, né, de graça e tudo mais.
Então, a primeira coisa é ter 2 contas. E, preferencialmente, os projetos que eles adentrem em uma dessas contas para que você tenha a visão clara do faturamento, que é um indicativo bem legal de se ter. Então, a primeira coisa. Depois disso, se você ainda não consegue ter um prolabore por N motivo, seja porque ainda pode ser que o escritório não esteja faturando o que é adequado para o seu padrão de vida, por exemplo, faça retiradas fazendo a transferência para sua conta pessoa física, para a conta que você usa para as suas questões pessoais. Porque pelo menos fica fácil de você mapear o que de fato você pagou para o seu custo de vida e o que de fato foi para as despesas do próprio escritório. Então, a primeira dica que eu dou é ter 2 contas, independentemente se você já é PJ ou se ainda é só PF, para que você tenha esse balizador. Porque isso é muito importante. A Denise mesmo, ela citou várias coisas legais. O fato dela ter esse ritual de tomar o café, de olhar a semana, de saber que ainda está no negativo, ela tem uma meta para perseguir, e isso só foi possível pela organização que você tem, né? Exatamente. Então, eu falo que a gente não pode mexer em time que está ganhando. Eu gosto muito de primeiro ouvir o cliente. Como você está fazendo? Porque, como eu falei, precisa ser fácil, rápido e simples. Agora, se eu vier com métodos mirabolantes para você implementar, isso vai ser tão difícil que você não vai colocar, né, em prática. E é capaz a gente não fazer, né? Exatamente. Concordo. Então, a dica primordial é ter as 2 contas, eleja uma para você receber o valor dos seus projetos, e a partir daí os pagamentos que você fizer para sua conta, para sua questão pessoal, você transfere, né, para essa outra conta, porque você consegue pelo menos mapear o quanto que você tem retirado da empresa, né? Da empresa, dos projetos, do escritório, que seja. Isso é importante, pessoal, essa dica, né, de você separar as contas, né? Porque mesmo que seja, você ainda não tenha um CNPJ, né, um MEI ou uma empresa constituída, mas o começo é esse, né? Você vai começar PF, às vezes você já começa com um CNPJ e tal, e aí faz o trabalho, mas tipo, aprender a separar para não, até contabilmente, né, para você lançar tudo direitinho, isso é importante, né? Sim. Muito bem, estamos caminhando aqui. Eu entendi também que o hábito faz toda a diferença, né? Que é a história que você me falou, de todo dia de manhã você olha, nossa, eu queria ser assim. A constância. Chega lá, toma um café, abre a planilhinha. Mas é uma delícia. Então... É uma delícia, porque você vai... aquele cliente, poxa, fechou, mas ele parcelou em 3, aí você põe na planilha. Aí depois você vê, poxa, já me rendeu aquilo, então já dá para guardar mais, né, para a própria empresa. Sim. Então, essa matemática, ao meu ver, virginiano, é muito gostoso. É o que dá significado para eu seguir. Sabe aquele empurrãozinho? Vai lá, Denise, vai lá que você está no caminho certo. Então, para mim, é um prazer. É um prazer mesmo. Falando ainda sobre essa questão de... Até me perdi aqui. Dessa separação que a gente falou e dos hábitos, né? Então, os hábitos simples que os arquitetos podem adotar para melhorar o controle financeiro. E um deles é o que você faz de manhã, que é abrir a planilha, olhar se está tudo certinho, lançar o que tem que lançar, porque você já começa o dia com o objetivo do dia, do mês, da quinzena, seja lá o que for, mas você já começa olhando aquilo ali e sabendo, hoje eu tenho tal conta para pagar, hoje eu tenho tal recebimento, preciso correr atrás disso daqui para que eu chegue no final do mês e aconteça. Esse é um dos hábitos, né? Que outros hábitos vocês poderiam me falar que ajudariam os profissionais a terem mais controle financeiro e administrativo? Esse de ter a sua reunião, né, com você mesmo é bem legal. Usar uma planilha simples que faz sentido para você. A Denise falou que comprou uma, né, que faz muito sentido para ela. E pelo menos uma vez por semana fazer os lançamentos. Porque se a gente é pequenininho ou pessoa física, pode ser que a gente possa se dar ao luxo de ser desorganizado. Mas conforme o seu escritório vai crescendo, você vai perdendo o controle de várias coisas, inclusive do próprio atividade fim, né? Que é a entrega dos projetos. Não, e o planejamento, eu acho que se você pegar um dia da semana, eu faço no domingo, ou numa segunda-feira de manhã, pegar um dia e fazer um planejamento da semana. Segunda-feira eu tenho isso, terça, quarta. Mas planejar realmente o que você vai fazer na semana, isso na vida pessoal e na vida profissional.
para você conseguir nesse período curto de tempo, nem que se for 30 minutos, eu acho que você já organiza a sua semana inteira. Sim. Não é um tempo que você perde. Eu acho que é super válido porque você já sabe o que você vai fazer cada dia. Se alguém marca um compromisso, porque é normal, é evento, isso também a gente tem que estar sempre, tem que projetar, tem que estar na obra e tem que estar visível, né, Sim. no marketing. Então, essas três, eu falo que a gente tem que se dividir. Eu queria uma cópia minha para às vezes eu estar nesses eventos que eu deixo de ir com dó no coração, mas porque não dá, eu tenho que projetar. Mas é tão engraçado, gente. Eu conheço, né, assim, né, por causa de gravar no nosso canal de conteúdo e também do relacionamento que eu tenho, eu conheço várias arquitetas que, tipo, tem bota e sapato vermelho de salto alto no carro. Então, vai pra obra, tá lá, não sei o que e tal, não sei o que. Aí chega no carro, põe o sapato, ou às vezes até troca de roupa pra ir Não, pro eu evento. vou pra obra de salto. Juro, me julgam. O pedreiro olha, fala assim, por que você tá de salto? Até mesmo quando eu posto na internet, né? Falam, Denise, foi de salto pra obra? Aí eu falei, é pra impor. Porque eu sou baixinha, acho que que eu sou adolescente, tenho lá meus 42 anos já, e as pessoas não me dão credibilidade. Já não, você é jovem, por favor. Ai, obrigada. Obrigada por consertar. Vamos começar com isso, gente. Vamos começar, que eu já Vamos me mudar de sinto velho assunto. aqui. Então, aí eu falo, eu subo um pouquinho pra o pessoal me dar mais credibilidade. Mas assim, é realmente. Às vezes eu tenho uma reunião no final do dia, eu coloco o salto pra ir na primeira obra, porque pelo tempo, eu falo, será que vai dar tempo de eu trocar de roupa, de tomar um banho? E aí eu faço todos os compromissos arrumada. Sim. Então, Outro hábito que eu acho legal também é fazer agenda em blocos. Sim. Então, por exemplo, é muito comum que eu não marque clientes de segunda e sexta. eu faço isso. Normalmente eu não faço isso, eu não marco clientes. Segunda-feira eu tiro para planejamento, igual você falou, e na sexta para relacionamento. Então já é sexta. E pra gravar podcast. Para gravar né? podcast, para tomar um café com o Ricardo, agora Ou com a uma taça de Denise, vinho. uma taça de vinho, né? Então é legal fazer a agenda em blocos. E quando eu preciso fazer atividades que precisam de muita concentração, tem uma técnica chamada Pomodoro, que você fica durante 2 horas muito concentrado fazendo a atividade em blocos de 25 minutos. Então você fica 25 minutos concentrado, é celular longe, é WhatsApp, é tudo. A cada 25 minutos você faz bem concentradinho a atividade, 5 minutos de descanso. Depois mais 25 e 5 minutos. E dá super certo, especialmente com aquela atividade que você não quer fazer de jeito nenhum. E depois se recompensa. Olha, quando eu fizer isso, eu vou tomar a taça de vinho. Depois que eu fizer isso, eu vou vou comer o chocolate XYZ. Então eu entendo que a questão da reunião consigo semanal, a questão da agenda e técnicas de produtividade que eu entendo que são bem, bem legais para saírem as coisas do papel e você realmente ser um realizador, né? Gente, queria ser que nem você. E eu faço com os meus filhos isso, porque, né, não querem estudar, não quero ficar no videogame, não. Vamos estudar. Mas olha que 25 coincidência. minutos Eu tiro realmente as minhas segundas-feiras pra não marcar Eu nada. faço isso também. Minha segunda é meu domingo. Então, assim, é o dia que eu planejo, é o dia que eu respiro, que todos os clientes que têm as informações ali aquecidas, né, no final de semana, ou vai em loja, e aí traz aquele... O WhatsApp não para, segunda-feira é o pior dia. Aí eu tiro a minha segunda-feira para realmente planejar a minha semana e para eu responder esses clientes. Então, eu não marco visita, Sim. obviamente, quando é necessário. Sim, algo a gente- esporádico, né? Mas normalmente eu tento... Até o cliente às vezes fala... E segunda-feira você consegue? Não, tem compromisso. Mentindo aqui, mas é isso. Tem compromisso. Você tem um Já compromisso. sabe, viu, gente? Ó, quando a Toda Denise fala que segunda-feira. segunda-feira não pode, ela não tem compromisso. Ela fala que tem, mas ela não tem. Mas você tem ela um tem com ela, compromisso. ela tem com ela. Mas E agora com essa história de fazer reunião consigo mesmo, eu já tô ficando preocupado aqui. Já estão me vendo dos dois lados aqui. Seu alter ego. É. Mas eu queria abordar um negócio que a gente não está aqui na nossa pauta, no nosso script, que é como você capta clientes. Além dos indicados, né? Você falou, por internet eu só peguei 2 ou 3. Mas, tipo, como é que é o seu, o seu processo de trazer o cliente? Então, rede social tem os seus dois lados. Se você não souber administrar, então o benefício para mim da rede social é realmente isso. Eu tenho a minha página pessoal e tenho a minha página comercial.
Então, muitas vezes eu posto o meu dia a dia, que eu devia até postar mais no meu profissional, no meu pessoal. E aí eu migro algumas postagens para o meu profissional. Então, todo mundo que tá no meu pessoal sabe que eu sou a Denise Alves, arquiteta. Mas nem sempre eles acompanham no meu profissional. Então, às vezes tô numa loja ou tô numa obra, faço uma postagem, migro pro meu profissional. Então, isso eu vou conseguindo, não vou nem falar seguidores, porque para mim não é esse número que eu preciso. Mas eu vou atingindo uma porcentagem de clientes que eu acho que faz a minha diferença. Fora esse tete-a-tete. Então, hoje eu tenho vínculo com profissionais, amigos que trabalharam comigo lá em 1900 e pouco, numa loja de imóveis planejados. Passado, como disse a Alessandra. Numa loja de planejados. Eu falo com a menina que faz a limpeza, eu tenho contato com todas as pessoas. A minha irmã até fala, Denise, como é que você consegue administrar todas essas amizades e ter uma vida social? Eu falo, gente, às vezes é uns 5 minutos, ou uma postagem no Instagram que você vê, que você vai lá, curte. Aí a pessoa, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Ai, vamos almoçar juntas? É difícil puxar isso para nossa agenda profissional? É difícil. Mas eu tenho esse tempinho porque eu sou muito humana. Então, para mim, eu acho que o que eu consigo, né, captar é realmente essa, que hoje em dia se perdeu, é esse contato pessoal com pessoas que hoje são indicadores, que são meus clientes, porque eu crio esse vínculo sem forçar. É uma coisa que é da minha personalidade mesmo. Sim. Isso é importante, né? Porque hoje eu vejo que essa questão da indicação, muita gente depende da indicação. Só que você também tem uma perda com o tempo de indicadores, porque é natural, né? Depende dos relacionamentos deles, depende de quanto você alimenta aquela relação com aquela pessoa que vai te indicar ou não, né? E a gente sabe que tem muitos profissionais que não conseguem chegar até o fim, ou que até por causa de fornecedores acaba que estressa a relação e tal. Então essa questão de captação é uma questão que hoje é complicada para os profissionais também, porque tem alguns que, claro, estão fazendo tráfego pago, mas tem outros que estão tentando abordar nos prédios, corretores, zeladores, ou seja, trazer. E óbvio que a indicação é muito importante e é um dos principais, mas a gente tem que ter outros meios de captar, né? Eu me lembrei agora de uma coisa que foi até recente, de um cliente recente. Toda obra que eu inicio, eu faço uma cartinha para vizinhos. E na carta eu coloco lá, prezado vizinho, vamos entrar em obra do dia tal até dia tal. Então eu estou comunicando, né, para andares 3 em cima, 3 abaixo, que vão estar ali trazendo um pouco de transtorno em barulho. E no final, tática, eu deixo meu contato nas minhas redes sociais. Então, qualquer eventualidade, então entre em contato comigo e tal. Olha, 100% das minhas obras eu tenho um retorno em grupo de WhatsApp de cliente falando, ai, que fofo vocês fazerem isso, que legal a atitude, poxa. Então, é uma pequena coisinha ali que a gente pega que pode ser também um toque de trazer cliente. É uma impressão, sabe? É um cuidado, na verdade. Poucos, ou não sei se todos fazem, mas que eu tenho os feedbacks, assim, que enchem o meu coração, assim, que falam, ai, que bom. E é um retorno muito gratificante pra gente. Não, e um detalhe com o outro, né? Com o próximo, né? Porque realmente isso é uma coisa que às vezes as pessoas não se preocupam, mas tipo na época da pandemia, lembra? Todo mundo trabalhando em casa e as pessoas tendo que fazer obra e cara, é uma falta de respeito, mas ao mesmo tempo tem que fazer. Como é que faz essa gestão, né? E aí, tendo essa amabilidade, fica tudo mais fácil, né? Não, e hoje em dia tem muito home office. Eu mesma faço home office. Então, vira e mexe, tem obra no meu prédio, falo, poxa, tô aqui tentando falar com o cliente, só que aí eu me coloco no lugar, né? Falei, Denise, você é arquiteta, você passa por isso todos os dias, você cobra isso do cliente. Você provoca isso nos eu provoco isso todos os dias, então calma, fica no... Então eu entendo esse incômodo, né? Mas ao mesmo tempo, eu sei que, quem sabe, 1 ano, 2 anos, essa pessoa pode estar no meu lugar. Então,
o colocar no lugar do outro é fundamental também, né? Eu o sei que respeito, né? exige, Respeito mas pelo é o ser humano. respeito, é isso. A gente vê isso num farol, numa faixa de Sim. pedestre, que as pessoas muitas vezes não respeitam. O certo é parar para o pedestre, né? Sim. Mas assim, você vai e fica preocupado que vão passar por É. cima, né? Essa semana eu vi um cara de moto empinando a moto, passou por cima de um senhor que estava atravessando a faixa. Meu Deus. Porque, claro, o cara tava assim, não tava vendo o que Não tava vê. passando, né? É horrível, umas coisas Sim. que você fala assim, meu, não dá para entender. Bom, vamos aqui, mais uma perguntinha. Se vocês pudessem dar um único conselho para um profissional de arquitetura e design que quer melhorar a gestão, né? Qual seria? Um único conselho, tipo, ó, faça isso. Crie planilhas. Tô brincando. Eu acho que aí vem o que você disse, é separar realmente a conta CPF com o CNPJ. Eu acho que esse é realmente um detalhe que eu aprendi. Eu tenho uma conta única, mas eu sei exatamente o quanto eu coloco nas minhas despesas, o quanto eu recoloco ali no meu investimento. Então, eu sei diversificar o que está entrando. Mas eu acho que o ponto fundamental realmente é essa separação de Denise pessoa, Denise profissional. Uhum. Eu, complementando o que a Dê disse, eu entendo que saber muito de precificação. Eu tenho uma cliente arquiteta que a gente fez um trabalho de alguns meses e ela achava que ela colocava mais dinheiro para o escritório fazendo projetos de cozinha, mas ela ganhava mais dinheiro com áreas gourmet. E a gente só teve essa clareza fazendo a consultoria, né, olhando os números e tudo mais, que é um conceito financeiro de margem de contribuição. Então, o que de fato custa aquele projeto para você e o quanto aquilo vai entrar de dinheiro para o escritório. A partir disso, quando ela descobriu que ela estava totalmente equivocada e que ela ganhava mais dinheiro com as áreas gourmet, ela começou a intensificar o marketing em cima das áreas gourmet. Porque você pode ter uma esteira de produtos, né? De repente, uma consultoria, mesmo sendo arquiteto, de repente, vários tipos de projetos. O arquiteto precisa ter a noção de quanto realmente entra líquido na conta dele, né? E a partir disso, evitar todos os esforços para que aquilo seja o seu carro-chefe. Não tem problema nenhum, e acontece muito nas consultorias que eu faço, às vezes tem aquele projeto ou aquela esteira de produtos que não é exatamente o que te dá retorno financeiro, mas você pode fazer um mix de produtos e aquilo é uma porta de entrada, é um chamariz para o teu cliente, não tem problema. E às vezes até algum prejuízo você pode ter. Não tem problema ter esse tipo de produto desde que tenha um mix. Você precisa saber o que está fazendo para não tá vendendo coisa que tá te dando prejuízo. Então, o único conselho, né, dica que eu diria é assim, mais importante, saiba bastante, manje bastante de precificação e saiba do seu mix de produto o que dá mais dinheiro para o seu escritório. Então, esse seria. Não, e complementando, mas ainda a minha planilha tem ali os ambientes no qual eu até defino que se é fácil, médio ou uma dificuldade mais alta. Legal. Nisso mistura um pouco a porcentagem do que eu vou cobrar lá no final do cliente. Tem incremento, né? Dependendo. Obviamente, uma cozinha, ela exige um pouquinho mais do meu trabalho do que uma sala de estar. Porque eu vou pensar nos eletrodomésticos, se a tomada vai ser 10 amperes, 20 amperes, são coisas que o cliente nem tem noção, né, o quão a gente se preocupa ali na frente. Acho que é só um desenho, um 3D. Então, saber também diferenciar e, óbvio, ter essa consciência, o quão vale o meu trabalho e o quão vale o passar esse valor para o cliente ou não perder, né? Que às vezes eu mesma fiz um projeto recente de um container de vinho, de um amigo meu de Balneário, e aí, assim, eu fiz um preço muito justo, tá? Não conforme o que eu deveria cobrar de um cliente, né, normal aqui, um trabalho online, enfim. E não foi nem para eu conquistá-lo, porque é meu amigo, mas foi para um desafio pessoal. Poxa, um container de vinho, sabe? Para mexer um pouquinho com as minhas redes sociais. Então, isso
É aquele negócio, às vezes eu ganho um pouquinho menos aqui, mas eu penso um Você pouquinho fez mais intencionalmente, né? intencionalmente. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio também de saber cobrar Uhum. e saber o que retorno vai ter lá na frente, Sim, né? sim, Eu perfeito. acho, Eu vou dar meu último não, o meu conselho, que é o que pede essa questão aqui na pauta, né? pode falar. Se você pudesse dar um único conselho, esse único conselho seria disciplina, Sim, né? sim. Porque tudo que vocês falaram depende da disciplina. É. Se você não tiver a disciplina de separar as contas, se você não tiver a disciplina de sentar na segunda-feira e fazer a planilha, e não entender que isso é importante, porque isso não é tipo uma coisa que eu vou fazer se der tempo, ou uma vez por mês, né? E digo isso não porque eu faço, mas porque eu sei que isso é importante. A pessoa não faz, né? Todo ano, final de ano, eu falo para minha equipe do Decorando o Meu AP, Store, da Low, e falo, gente, façam um planejamento para o ano que vem, para 5 anos, para 6 meses. O que você quer na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, Uhum. para que você comece e como você vai alcançar aquilo. Também não Almejar. adianta ser, eu quero comprar uma casa, tá? E como é que vai ser? Né? Como é que você vai fazer isso? Então, faz esse planejamento, porque eu faço todo ano e você vai vendo as coisas acontecendo, e não é que você está trabalhando para aquilo, mas é que aquilo está. Você gerou aquele planejamento e aquilo está no papel. Eu tenho um caderno que anda comigo, eu colo ele no caderno, se bobear, projeta no teto. E, cara, isso é um negócio que vai acontecendo. É incrível como no primeiro, segundo mês já começa a Não, acontecer. e é um prazer. Eu tenho exatamente isso. Conquistas. Eu coloco sempre em 3 anos. Então, em 3 anos, o que eu quero conquistar? Às vezes é uma coisa besta, mas comprar um sofá novo, trocar de carro, trocar de apartamento. Então, tudo minhas conquistas. Então, quando você tira aquele item da tua planilha, você fala, poxa, é uma dupla realização. Realização, Porque né? você fala, poxa, eu conquistei, né? Tava planejando, tava almejando isso, na verdade. Eu conquistei, mas eu fui também em busca disso, né? Às vezes você pensa, conquistei. Não. Eu sei o quão eu fiz para buscar esse item que eu E apaguei não na é só planilha. matéria, né? A gente pode Não, falar aí de, pessoal, sabe, da vida espiritual, da vida sim, pessoal, da família. tudo tá Então, junto. sabe, no meu tem várias coisinhas que são, tipo, parar de e começar Uhum, a e continuar uhum, fazendo, né? Então, isso são coisas importantes para a gente colocar Sim. sim, num planejamento, pessoal. Olha, extremamente importante um planejamento anual, e aí sim você conseguir fazer semestral, mensal e talvez até semanal, mas assim, planejar como você vai conquistar aquele anual se você não tem uma disciplina sim. diária para você correr atrás, né? Sim. Eu fiz algo parecido de quadro de sonhos, né? Mas em vídeo. Então, foi o primeiro ano que eu fiz isso, usando aqueles layouts do TikTok. Então, eu peguei várias imagens de coisas que eu gostaria de conquistar em todos os âmbitos e fica bem visual, achei bem, bem legal. Então, Tá sempre depois assistindo, né? Tá sempre colocando em e memória. é pequenininho o vídeo, assim, ele é bem rapidinho e dá um gás, né, de Sim, você fazer isso de forma tangível para que, não, vou visualizar que vai dar certo. É claro que isso é uma primeira etapa, né? E tem a questão da disciplina e saber o porquê, começar pelo porquê que você tá fazendo a planilha, senta às segundas-feiras, faz o planejamento. Tem que ter um porquê para que isso seja bem forte. Isso vai garantir, vai te ajudar quando nos dias que você não tiver motivação, é a sim. disciplina, né? Muito bom, gente. Bom, eu tenho mais uma perguntinha aqui, a gente já está aqui com falei para vocês que não parecia que ia, né? Nós já estamos Verdade, aqui com passou rápido. mais de uma hora Rápido. gravando o nosso Verdade. podcast, né? E isso é legal porque mostra como é um assunto interessante e ao mesmo tempo desafiador para o nosso público, porque eu entendo que é, fazer uma gestão financeira administrativa é um negócio que não está no escopo, né? Que é e quando você vê, tipo a Denise falando que ela tem prazer em olhar a planilha dela toda segunda-feira, isso deve soar muito estranho para muita gente, porque o cara faz, sentar para ver planilha de manhã, mas é essencial a gente ter esse controle para que a gente possa
ter essas pequenas conquistas, né, do sofá, Sim. e não é só matéria, mas tipo, né, por exemplo, eu quero todo dia, sei lá, 3 vezes por semana em tal horário eu vou fazer pilates. Isso é uma Ler conquista. livros. Ler Tá na minha livros, planilha ó também, lá, ler ó lá. livros. Então a gente precisa também olhar para isso, porque eu acho que a gente está muito no momento, eu vejo isso na arquitetura, né, do voltar e de se reconectar. Porque a gente está muito ligado nas redes sociais, muito ligado no volume de informação. E quando é um negócio tão viciante que quando você vê, você está horas ali. Não, e é ego. Ego. Pra mim, rede social é saber usar, mas eu vejo muito ego. Porque você não vê ninguém falando mal, né? Tipo Então, assim, olha, estou com não, eu também depressão. não posto eu ali, né? Ralando, fazendo um projeto. Eu não posto. Então a gente só mostra realmente as A gente faz um coisas recorte, boas. né? Os perrengues, eu gosto de mostrar. Às vezes aparece um BO na obra, eu gosto de mostrar, porque realmente o cliente, quando fecha, fala: ó, pode acontecer de ter alguma eventualidade, mas eu quero que você curta realmente a obra. Deixa que, se eu tô acompanhando, que toda essa carga fica para mim, porque é para isso que eu sirvo. Eu não faço psicólogo, eu não tenho psicólogo, mas deveria ter, porque nós somos muito, né, absorvidos com essa energia. E pouca ansiedade, viu, gente? A Eu Denise tem sou pouca muita, ansiedade. muita. Mas enfim, voltando. E aí eu acho, ó, perdi o fio da meada Tá agora. vendo? A pessoa que é ansiosa, a gente põe um negocinho ali no meio e ela já não Pronto, lembra já mais. quebra Voltou, toda voltou. a minha. Não, não voltou, né? Não voltou. Não voltou. Uma hora volta. Uma hora volta, vai. Uma hora volta. Mas a gente estava falando da importância de planejar, né? E de colocar coisas que são não só financeiras, não só Sim. materiais, mas também como ler um livro, como fazer um pilates, como, sei lá. E o quanto é importante isso na questão da disciplina disso tudo que a gente está falando, né? Mas que é difícil, que é difícil. E aí eu falei também sobre a reconexão, que é essa coisa que eu vejo na arquitetura rolando, que a gente está voltando, a gente está falando de rede social, né, de todo mundo ali postando coisa legal, não sei o que e tal, mas tipo, e a realidade, o que é? E quando você não está bem? E quando você... Então, a gente precisa cuidar, porque a gente vê tanta gente que na rede social é maravilhoso, mas no dia a dia o cara não está bem. Né? Então a gente precisa se ajudar mais, inclusive na nossa profissão. Eu vejo muita dificuldade dos profissionais se ajudarem, se entenderem, de repente compartilharem especialidades, né? Porque às vezes falta isso. Ninguém principalmente no nosso ramo, não tem especialista. O especialista é o cara que vende o produto lá, sei lá, eu estou falando de porcelanato, então o cara que fabrica, o cara que vende, ele é especialista naquilo. Nós somos generalistas, a gente conhece em geral tudo que vai na obra, mas a gente precisa de alguma questão mais técnica falar com alguém, né? Mas eu vejo muita dificuldade nessa questão de compartilhamento e nessa questão de relacionamento, né? Então, quando vem alguém aqui e assume, olha, eu sou desorganizado financeiramente, ok, não é só você. Já fui. Muita Confesso gente. que já Então, fui muito. muita Na gente minha vida pessoal. às vezes porque não sabe, às vezes porque não consegue, porque não tem a disciplina. Mas o Disciplina. quanto eu achei isso legal falar, libertador você começar a ter esse controle da sua vida financeira, administrativa na empresa, mas também pessoal, É o né? prazer matutino do meu café da manhã com a minha planilha. Não tem a música Disciplina é Liberdade? Disciplina é Pronto. liberdade. Olha lá. Mas realmente é um prazer. E eu não vejo, até falando sobre o que você disse, eu não vejo arquitetos, parceiros, como concorrentes. E não estou falando isso de boca para fora, realmente. Eu vejo como parceiros. Eu acho que tem cliente para todo mundo. Então, nessas reuniões que a gente tem, né, de grupos de arquitetos, a troca que a gente tem em todos os eventos, que muitas vezes eu fico, hoje eu não posso ir, e me forço aí, que eu deixo aquele projeto atrasando e me forço aí, é muito válido porque a gente adquire uma experiência de uma vivência deles, que eles falam, poxa, é verdade, a gente devia fazer isso. Ou até uma cláusula, a cláusula de contrato, que eu já peguei, eu falei, poxa, eu vou pôr isso no meu contrato. Então, são pequenas coisas que eu falo, não, eu não vejo como concorrente realmente, eu vejo como um parceiro, e o que eu puder ajudar qualquer um. Por isso que a gente tem aí até grupos de faculdade, que a gente troca, você tem alguém para indicar para isso, para aquilo? Porque realmente eu acho que é o crescimento que nós temos diariamente,
É esse respeito com o outro mesmo. E quanto mais holofote você dá para, de repente, um arquiteto que é mais expoente, os brasileiros, no geral, eles ficam mais conscientes de que precisa do arquiteto, do designer, para que a obra, que isso não é um gasto, né? Isso realmente é um investimento para você. Mas hoje não é mais visto. Eu acho que está tirando aquela visão que um Sim. arquiteto é um É profissional caro. de luxo. Eu acho Não. isso perfeito. E se você, eu não falando isso porque eu sou arquiteta, mas se você pôr na ponta do lápis o quão você realmente planeja, Sim. a gente dá tudo de mão beijada para o cliente. A gente tira toda a responsabilidade, a carga emocional da cabeça do cliente. Aí eu sempre falo, curte. Porque lá no final você vai falar, poxa, que legal. Sim. E não é o negócio dele, né? O negócio dele é outra coisa. Deixar para ele quem tem outra entende, profissão. né? Sim. É o nosso Exatamente, Sim. exatamente. E eu gosto que, assim, o cliente está só lá, pagando, investindo, pagando, investindo. Então, ele está vendo o dinheiro sair, e enquanto ele não vê, por exemplo, ele está comprando cimento, está comprando argamassa, ele não está vendo aonde... e são valores altos, até mais hoje em dia que tá, né? Sim. Mas, enfim, são valores altos que o cliente não vê. Agora, na hora que ele for comprar um sofá, ele fala, poxa, mas o sofá está custando tudo isso? Então, assim, só que ele vai decorando, formando, que aí vai dando um prazer para ele. Então, esse contexto todo, eu acho que o cliente tem que curtir, não tem que absorver de uma forma negativa. É isso que eu tento É para ser um prazer, né? para ser um prazer. Quando Deixa a gente, que um BO eu cuido. tanto no corporativo como numa residência, num Sim. projeto da sua casa, do seu apartamento. Os melhores clientes para a gente são aqueles que delegam e que acreditam e que confiam. Né? E é muito difícil ter isso, porque às vezes tem clientes que contratam a gente para fazer o que eles querem, né? E a gente faz o projeto que a gente fez o briefing. Só que ao mesmo tempo, tipo, eu quero fazer assim. E a gente dá conselhos, a gente fala, ó, ok, esse é um tipo de cliente, mas o cliente que confia e que entrega nas mãos, cara, esse é o melhor para a gente e para eles. Porque eles acabam vendo o resultado daquilo que eles já fizeram, Sim. já viram o seu projeto, já viram, foram procurar você. Então a gente sabe que ele já viu o que ele espera que vai acontecer, já viu o projeto pronto. Não, e o mais gratificante é quando a pessoa vem com uma referência da tua obra. Então, achou você lá uma foto de uma sala do seu Instagram e mandou para, eu quero a sala assim. Aí você fala, poxa, eu não sou um Pinterest da vida, né? Então, assim, sempre antes também de eu começar a projetar, eu faço todo um briefing do cliente. E aí, o que eu costumo sempre pedir, referências. Me manda referência do que você gosta, eu vou até o cliente, faço as medições, enfim, faço tudo, né? Mas, no final, os meus acertos são quase 90%. Então, e foram coisas que eu vou adquirindo conforme vai nas conversas, né? Que lá no final, poxa, você parece que entrou na minha cabeça. Poxa, Denise, eu só queria que você trocasse a cor do sofá. Aí fala, não, mas o sofá você pode ver depois, sabe? Assim, são detalhes que a gente faz um trabalho todos os dias. Às vezes eu pego, olho uma referência assim, o que você acha desse? Eu sei que não é aquela referência, mas eu mando para tirar a minha dúvida. Para na hora que eu entregar o 3D, já não vou precisar mais alterar nada. Então, esse cuidado também, acho que E às vezes uma quebra de paradigma também, né? Porque às vezes a pessoa vem formatada, eu sempre digo, né? Pega imagens de referência Faz Pinterest, igual. Instagram e tal, e aí, tipo, o quarto de um jeito, a sala de outro, ela não tem ideia de estilo. Então é para isso que eles contratam a gente, né? Para fazer esse trabalho. Então, é por isso que esse é o nosso core principal? Mas eu não posso deixar de cuidar da gestão. Sim. Administrativa e financeira. Sim. Porque, claro que ele nunca vai ser o principal, mas ele é um dos pilares. O teu principal é esse, de ouvir o cliente, de montar, de fazer o projeto, dele ficar feliz, porque o nosso prazer é ver aquele projeto que estava no sistema, né? Nem no papel que a gente fala hoje, mas no computador, Sim. ser executado e ficar, se não idêntico, muito parecido. Mas, por trás disso tudo, às vezes a gestão. pessoa não ganhou dinheiro, às vezes a pessoa tomou prejuízo. E a gente sabe quantos profissionais têm problemas no meio do caminho, que não conseguem chegar no final, que tomaram algum prejuízo porque alguma coisa deu errado, às vezes com o fornecedor, às vezes com o projeto. Então, tudo faz parte, mas que a gente tem essa preocupação da importância da gestão financeira e administrativa, né? Muito bom, gente. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso podcast de hoje, né? Do nosso episódio.
aqui do Arquipod, falando sobre gestão financeira, administrativa e tal. E eu queria que vocês falassem como as pessoas podem acompanhar vocês nas redes sociais, como é que encontram vocês, se quiserem fazer um projeto, se quiserem uma consultoria financeira, conta aí pra gente. Me chama para um café, tá brincando? Nunca vou negar um café. Eu acredito que seja... indicações para mim é meu forte, não tem como. Eu tenho um relacionamento muito gostoso e eu quero realmente a cada dia aprimorar isso, porque me forma como ser humano. E as redes sociais eu tenho que acompanhar, né? Tem que acompanhar aí a visibilidade, então a gente tem que se esforçar e se aparecer mais blogueira, né? Então fala a sua pra gente, o seu Instagram. meu Instagram é Denise, desculpa, corrigindo. Meu Instagram é arquiteta, Denise, Alves. Muito bem. E o seu, Ale? Então, você arquiteto, que quer ter paz com os boletos, ou delegar essa parte chata, pode deixar comigo, com a minha empresa. Meu Insta é @alessandragoltara. Ou o meu WhatsApp é o 11. Eu nunca sei de cor meu telefone comercial, tá? 11 94 519 97 45. Vamos encher o WhatsApp. Vamos mandar cheio vamos dar porque GIF. ela vai começar a dar dicas para vocês e vocês vão contratar a Lê para falar, olha, gente, eu quero. E eu quero cada um de vocês mais rico ainda, hein? Amém. Arquiteto rico. Amém. Porque a gente busca o quê? Prosperidade. É isso aí. Amém. Gente, olha, então eu vou dar um brinde para vocês. Olha. Hoje são diferentes. Hoje como eu sei que você já recebeu um desse daqui, eu vou ver. te dar um da Finger. Esse daqui é da Porto Belo Shopping. Muito bem. Que mandou um brinde para vocês. Podemos abrir? Claro, a Finger Gente, sempre muito carinhosa, que é uma das nossas apoiadoras. E aí eu vou falar de todo mundo aqui, ó. New Móveis Planejados, Finger Móveis Planejados, que é um fabricante de móveis do Sul. Difusão Marcas e Patentes, Decorando Meu Apple Store, que é a minha loja, vale o merchan aqui, ó. Façam ambientações com a gente. Edi Planejados, quem mais? Opera House, que vai aparecer por aqui, que é uma loja de móveis fantástica, móveis soltos. JR7 Mármores, e assim a gente procura trazer cada vez mais apoiadores para o nosso Arquipod, porque é muito legal poder trazer conteúdo para o nosso meio e ajudar as pessoas a melhorar os processos dentro dos escritórios e é isso que a gente faz aqui, né? Então, uma outra coisa legal que eu quero falar para vocês é que a gente vai ter um evento final de abril, depois que eu voltar de Milão, Feira de Milão até dia 15, mais ou menos. Aí, final de abril, nós vamos ter um evento chamado Workshop Day, que vocês já estão convidados, que a gente vai reunir ali muitos arquitetos, muitos fornecedores e um palestrante para fazer relacionamento, trocar ideias e trazer mais negócios para o nosso setor. Tá bom? Muito obrigada pelo convite, queria agradecer. Era uma coisa que eu queria participar faz tempo, então muito obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho e vou estar aí sim nesse evento. Ótimo, obrigado, Dê. Muito obrigada, foi um prazer conhecer você, Denise. Também. O Ricardo conheci há pouco tempo também. Um prazer compartilhar aqui as nossas experiências, ensinamentos e eu aguardo vocês para a gente conversar cada vez mais, porque é maravilhoso. Ótimo, ótimo. Fica uma dica. A Lê me procurou, ela assistiu o podcast e falou, cara, eu quero participar disso daí. Ela foi atrás e ela está aqui. Então, se você quer participar do nosso episódio próximo, tem algum tema interessante que você quer abordar, traz pra gente, traz um material, a gente vai analisar e aí, quem sabe, a gente convida você para participar das nossas gravações. A gente vai ter uma outra temporada aqui em 2025, no segundo semestre, que vai ter muita novidade que vai acontecer aí. Então, a gente está muito contente. Não deixe de seguir o nosso canal. Então, lá no sininho, você se inscreve no YouTube. A gente está em todas as plataformas. Spotify, Apple Podcast, Instagram, TikTok... E que mais? YouTube, eu já falei. YouTube não falou. Então, o YouTube é o principal. Então, gente, estamos aí e a gente está muito feliz de poder compartilhar e estar com essa visibilidade tão legal. Então, não deixem de seguir e vem com a gente para o próximo episódio.